Olá, pessoal. Esse trabalho é referente ao texto Educação de Jovens e Adultos e Juventude, o desafio de compreender os sentidos da presença dos jovens na escola da Segunda Chance, do Paulo Carramo. Os alunos que são integrantes desse grupo sou eu, Ana Carolina, Carolina Lúcia, Isabela, Micheline e Rafael Gomes. Então, gostaríamos de começar apresentando o autor, né, que é o Paulo César Rodrigues Carrano. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Fluminense, tem pós-doutorado em Educação pela USP. Ele é um professor associado na Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Educação, Sociedade e Conhecimento e no Programa de Pós-Graduação na linha de pesquisa Desigualdade Social e Educação. Ele também coordena o grupo de pesquisa Observatório Jovem do Rio de Janeiro e do portal Ensino Médio em Diálogo. Esse texto ele vai ter o objetivo de discutir a expressiva presença dos jovens na educação de jovens e adultos, né, inclusive quantitativamente, e a partir disso, os desafios que os educadores vão enfrentar para compreender os sentidos culturais das presenças desses sujeitos na escola. E ele vai fazer isso a partir de uma crítica aos currículos rígidos e uniformizados e vai pontuar, né, que essas instituições, esses currículos ainda não reconhecem as culturas juvenis como possibilidade de inclusão e de transformação. E é importante ressaltar aqui como que isso foi, claramente percebido, né, pelo grupo e acredito também que por toda a turma, nos relatos que nós tivemos a oportunidade de ouvir na nossa última aula. Então o autor já vai começar, o texto com uma pergunta importante que é: quais estratégias poderiam despertar os sentidos para uma presença culturalmente significativa dos jovens da EJA no espaço da escola? E essa pergunta vai levar a gente a entender a importância de compreender esses jovens, né, de compreender a complexidade da sua história, inclusive de compreender o papel político do professor, dentro dessa compreensão do sujeito, né. E para isso, para exemplificar um pouco isso, ele vai trazer uma história no texto que é: "Como faço para ensinar latim ao João?". Para ensinar latim ao João, eu primeiro conheci João. Fui à sua casa, descobri do que ele gostava, descobri sua árvore preferida, fiquei seu amigo. Primeiro conheci João. O latim veio depois. Então, reforçando isso, né, da importância da compreensão desse sujeito, e dizer novamente como que os relatos que nós conseguimos, presenciar, né, na nossa aula, colaborou para que a gente tivesse conhecimento da complexidade que é e da importância que é a gente entender, né, esses sujeitos na sua inteireza. Nesse texto, o autor fala que os professores eles devem descobrir as portas de acesso aos sujeitos e elementos para a socialização. O que isso quer dizer, né? O professor ele tem que estudar o suficiente, ele tem que entender o suficiente do mundo, né? Das pessoas que ele está ali ensinando, para que ele possa ensinar de forma que ele satisfatória, né? Na verdade, de forma que ele consiga alcançar essas pessoas. Os jovens, principalmente os jovens, eles vêm já para a escola com referências de socialização. Ele quer ser mais autônomo do que as crianças, né? Do que, enfim, o ensino fundamental, as crianças que estão na escola regular, mas eles estão nessa crise da juventude, da adolescência, enfim, que é diferente dos adultos. E aí acaba entrando um conflito, né, dentro das salas de aulas, enfim, de EJA, onde a gente tem jovens e adultos ali misturados e o professor tem que estar ali mediando essas relações. E tem uma frase do Reguilo que ele fala que a juventude não é mais que uma palavra, uma categoria, uma categoria construída. Porém,
As categorias são produtivas, fazem coisas, são simultaneamente produtos de acordo social e produtoras de um mundo, né? Quer dizer que o jovem, a juventude, ela não é só uma classe, né? Ela é só ela é rotulada como uma classe, na verdade, mas ela é uma classe que produz. Não é tipo uma classe que está ali só recebendo. Ela produz, ela está ali ativa o tempo todo, ela muda relações, eles mudam regras e estilos de vida e modos de vida, né? Então eles estão influenciando o tempo todo, uma via de mão dupla, né? O mundo influencia a juventude influencia o mundo de sua forma. Aí, no texto, o autor aponta 3 elementos que dão sentido ao mundo juvenil e explicam a emergência da juventude como sujeito social. Ele fala sobre as inovações tecnológicas, a oferta de consumo cultural, a partir da emergência de uma nova e poderosa indústria cultural, e o discurso jurídico, que estabelece o contrato social que prevê formas de proteção e punição aos infratores, política de controle, ausência de política de autonomia. O jovem é a tecnologia, né? A tecnologia, ela é feita para essa juventude, para construir essa sociedade que vem aí muito forte, né? Tecnológica e, enfim. E tem a oferta do consumo cultural a partir da emergência de uma nova e poderosa indústria cultural. Porque o jovem, ele tem a sua própria cultura, ele produz a sua própria cultura. Cada lugar, a sua cultura vai ser diferente. E ela é produzida nesse momento de juventude. O jovem constrói, né, novas perspectivas de vida, novas perspectivas de ver a vida e de viver a vida mesmo. E o discurso jurídico, né, que fala que as políticas são, a maioria, políticas de controle dos corpos, controle dos pensamentos, e existe uma ausência de políticas de autonomia, onde dá a esse jovem, porque autonomia não é só deixar ele fazer o que ele quiser, é deixar ele fazer o que ele quiser, mas sabendo das responsabilidades, arcando com as responsabilidades dos seus atos, né? Então, a gente como educador, a gente tem que saber que existem muitas maneiras de ser jovem, né? O jovem, ele quer ser visto de todas as formas, ele quer se mostrar, ele quer ver o mundo de todas as formas também. Então, a gente tem que estar atento às pluralidades de situações e trajetórias labirínticas que configuram um quadro múltiplo de modos de viver, a transição da vida adulta. Porque no texto fala muito sobre existe os modos de viver. Tipo, tem jovens que precisam trabalhar desde cedo, tem jovens que não, que só vão começar a trabalhar quando terminam a faculdade, quando entram no estágio, sabe? Tem jovens que deixam de estudar para trabalhar porque precisam manter a casa, precisam ajudar os pais, a mãe, a família. Tem jovem que não, que tem tudo isso. Tem jovem que vive uma vida mais tecnológica, tem jovem que vive uma vida mais rural. Então a gente tem que entender que, seja lá onde a gente for trabalhar, a gente precisa entender quais são os modos de viver naquele lugar, né? E como é essa transição da vida de adolescente, jovem para a vida adulta e saber trabalhar com isso, que é importante, né? Saber levar a vida, levar os conhecimentos, levar em conta os conhecimentos dos jovens para que esse ensino, né, essa educação seja benéfica para todos e construtiva, né, no sentido de construir um sujeito crítico, um sujeito ativo na sociedade, tudo isso. O autor fala muito desses marcos, né, desses rituais de passagem, e ele fala que, tradicionalmente, a vida desse jovem era marcada por
acordos societários, né, que ele chama, e chama também de moratória social, que são fases que o jovem tinha, que era casar, ter filhos, e ir passando por essas fases muito delimitadas socialmente. E ele fala o que acontece. O jovem contemporâneo ele rompe com essa tradição, com esse rito de passagem. Então, não existe mais esses marcadores que vai definir essa passagem da vida adolescente para a vida adulta, e porque ele tem outros anseios, ele tem um anseio de busca de autenticidade, de realização pessoal, ele valoriza a liberdade, ele não valoriza mais esses marcadores, esses ritos tradicionais. E para o jovem periférico já é uma outra perspectiva. Esses ritos já não fazem parte da vida dele, porque ele tem que buscar outros anseios, outras perspectivas. Eles têm que trabalhar, por exemplo, informalmente para sobreviver. Então, esses ritos não fazem parte da vida dele por esses motivos. Outra coisa que o autor trata também é a participação juvenil e a escolarização. Nessa perspectiva, ele trata muito da qualidade do ensino. Então, ele fala que no Brasil, os desafios na escola pública, os resultados qualitativos da educação são muito ruins. Então, ele fala que o jovem no Brasil, que tem um poder aquisitivo maior, ele possui um acesso a atividades extracurriculares e complementares que são considerados importantes no desenvolvimento desse jovem. Então, ele tem uma participação juvenil muito mais atuante, socialmente, ele se mostra mais. Já o jovem periférico, devido a todos as dificuldades que permeiam o processo de escolarização dele, ele já não tem acesso à internet, a um capital cultural. Então, ele é marcado por situações que não permite que ele tenha uma participação mais ativa. E, ao mesmo tempo, a escola ela tem um currículo limitador, que não proporciona a esse jovem uma participação mais efetiva. Ele fala dessas dificuldades e fala também dessa escolarização deficitária que o Brasil enfrenta com esses indicadores. Então, ele fala que o jovem, na maior parte das vezes, né, a massa populacional, ela se encontra com esses marcadores com dificuldade de acesso, de permanência, de marcadores que estabelecem a qualidade do ensino, esse jovem ele está ali delimitado, ele fica com dificuldade, ele não se desenvolve devido às dificuldades sociais, devido às condições sociais. Então, eu vou estar falando um pouquinho do desafio da interpretação dos sinais emitidos pelos jovens. O Corano, ele traz alguns pontos muito importantes no que diz respeito à identidade, às apropriações dos jovens e à cultura das juventudes. E aí, ele vai apontar que é importante conhecer a trajetória dos estudantes da EJA, porque é uma tarefa política, educativa e afetiva. Não tem como se ter educação sem se ter diálogo e sem ter diálogo com essas juventudes. E aí ele vai estar destacando que muitos dos problemas que ocorrem entre os educadores se dá pela falta de compreensão da realidade das juventudes, né? E aí ele vai fazer uma retomada, apontando que existem muitas maneiras de ser jovem hoje em dia, e que se tem uma autonomia maior dos jovens em construir a sua identidade e os seus acervos culturais maior. Tem uma delimitação maior entre o que é ser jovem, né, e separando, assim, do mundo adulto, né, da concepção do adulto. Então, ser jovem hoje eles têm mais autonomia, né, para se expressar, para se construir enquanto sujeito, né,
e trazer toda a sua trajetória. E aí, nesse sentido, ele aponta que a identidade dos jovens passa a ser muito mais uma escolha do que uma imposição. E aí esses jovens têm essa liberdade para escolher, né, alguns aspectos, e aí, só que ele vai e aponta, né, que a identidade não é uma questão de força de vontade, não é uma questão só basta querer, porque tem outros aspectos que estão já determinados, como as questões sociais, as questões de classe, gênero, raça, né? E aí ele aponta que a identidade ela passa por essas questões de interação e de conflito. O jovem, ele interage com o meio, com o que já é pré-definido, e ele também vai se construindo nesse jogo, né? Que é sempre um jogo de interação e conflito. E aí, o autor, ele nos mostra que não há muito, não ocorre um diálogo, não ocorre uma escuta por parte do mundo adulto, né, e por parte das instituições. Então, fica cravado um conflito entre as juventudes, as instituições e o mundo adulto. E aí ele nos mostra que não tem uma conexão entre os espaços lisos e os espaços estriados. O que seria isso? Os espaços lisos é a possibilidade do jovem estar inserido sem ter um pré-julgamento do mundo adulto, né, dessa cultura adulta. E os espaços estriados é justamente a cultura predominante, a cultura adulta predominando as relações no interior da escola, né? Que é o que a gente observa. E aí a escola age como excludente, né? Ela não inclui esses jovens, não inclui essa pluralidade, essa multiplicidade que existem no ser jovem, né? No se constituir jovem. Bom, para além disso, Carrano ele vai nos mostrar que as identidades podem ser compreendidas a partir de 3 recortes. O primeiro recorte se dá ao espaço que se desdobra em 2 dimensões, o espaço dado e o território como espaço construído. O espaço dado é o que já existe, é o que os jovens já têm como trajetória. E o território como espaço construído é quando o jovem age no meio e se reconhece nesse meio e se sente pertencente a essa cultura, e aí ele vai se constituir. E aí o segundo diz ao respeito à alteridade, que está justamente nessa questão do outro, do reconhecimento do outro, e também reconhecendo o outro, reconhece a si mesmo. E aí o terceiro recorte está também ligado à questão da identidade de mostrar para se manter. Então, os jovens, né, mantêm certos rituais, certos acervos culturais, expressões de determinadas tribos, de determinados modos de ser e agir. E aí ele se mostra e se afirma nesse processo. E aí, algo importante que o autor também vai colocar é que os jovens moradores de espaços populares produzem territórios de identidade, muitas vezes transformando estigmas em símbolos de afirmação coletiva. Um exemplo que ele dá no texto é o uso dos bonés. Aí tem muitas maneiras, né, dos jovens se expressar a sua identidade, expressar o seu ser, a sua forma de agir, de ser no mundo, de estar no mundo, né? Alguns externizam, né, essas marcas culturais, que aí por meio do uso
das tatuagens, aí podemos citar o uso das correntes, né, das correntinhas, os bonés, enfim, tem muitas maneiras, né, de expressar. Só que aí o que o autor coloca é que a escola não escuta essas juventudes. E aí coloca uma única visão, que é uma visão adulta, e isso oprime, né, as juventudes, segrega e faz com que a escola não seja um espaço interessante para eles, faz com que eles não se reconheçam dentro das escolas, não se sintam pertencentes, né? Então, o que os jovens muitas vezes reclamam, né? Que eles querem ser incluídos, né? Que eles não se sentem inclusos na escola. E tem aí um paradoxo, por quê? Porque a escola vive sempre querendo manter um padrão, manter a sociedade tal como está, e o jovem já tem esse desejo, essa vontade pela mudança, né? E outra reflexão que o autor até coloca é que a escola, ela silencia os jovens ao invés de acolher. E aí, acolher essa pluralidade, essa multiplicidade, né? Do que é ser jovem, em torno do que é ser jovem. E o mundo do trabalho, ele está conseguindo pegar essa lógica das juventudes e utilizar como forma de lucrar. Só que a escola ainda não, a escola ainda silencia esses jovens, silencia essas juventudes, né? E aí o autor vai estar apontando que a escola precisa de passar por transformações, precisa de estar incluindo as diversas culturas existentes, né? Ao invés de estigmatizar, ao invés de diminuir os jovens. E aí, isso perpassa muito na questão de criar, né, uma cultura democrática. E aí a cultura democrática é entendida não só como um conjunto de leis e normas a serem seguidos, mas algo realmente que demanda diálogo, demanda escuta, demanda também reconhecer a sua própria identidade, reconhecer as suas origens e construir em conjunto também novas possibilidades de ser e de pertencer a esse espaço que é a escola, né? E aí o autor fala que a chave disso é construir uma relação solidária, né? Substituir as relações de violência, né? Pois quando nós não escutamos as outras culturas, né? Isso não deixa de ser uma violência. Nós escutamos e queremos implantar um padrão único, né? Na escola, isso gera violência, isso gera segregação. E aí, como forma de vencer essas culturas desumanas, as culturas de ser menos, que tornam os seres menores, é através da relação solidária, que aí vai do conhecimento da própria identidade, e aí também tem um passo de entrar em relação com essas diferenças, rejeitando também as desigualdades que produzem coletividades desumanas. Então, um passo para ter uma escola mais inclusiva, mais acolhedora, e que os jovens se sintam pertencentes, está justamente nessa vivência da cultura democrática, não de uma cultura de imposição, mas uma cultura de escuta, de diálogo, de uma relação horizontal. Olá, professor, boa noite, turma. Eu vou estar dando continuidade aí na explicação do trabalho, né? Falando aí sobre essa articulação dos currículos e espaços-tempos escolares culturalmente significativos. Então, o autor ele vai trazer para a gente que a EJA, né, como modalidade de educação, ela tem essa heterogeneidade, né, dos sujeitos, ou seja, a gente tem sujeitos diversos, né?
esses sujeitos múltiplos. Essa EJA ela vai sendo constituída desses vários sujeitos, levando em consideração suas trajetórias de vida singulares. A gente sabe que na EJA a gente tem desde o jovem, né, o adulto, idoso, e aí o texto também vai falar muito sobre essa questão da constituição da modalidade da educação, dessa presença, né, desses jovens, dessa presença marcante desses jovens aí na educação de jovens e adultos. Mas, sobretudo, a gente também, né, tem, para além de jovens, a gente também tem, né, os adultos, os idosos, que regressam a essa modalidade de educação, né, tentando, digamos, recuperar, né, o tempo que foi perdido, na verdade, um direito que foi negado deles estudarem no seu tempo regular, né? E o autor vai trazer aqui que é inviável homogeneizar espaços e tempos. Assim como a gente tem esse público que é heterogêneo, fica impossível homogeneizar esses espaços e tempos. Por quê? Né? Justamente porque há essa diversidade de experiências e conhecimentos, cada estudante ele traz suas particularidades, né? Traz essas vivências, ele já traz um saber ali que já está inserido no seu cotidiano, na sua história de vida. Lembrando que os estudantes da EJA, por eles terem também, né, uma variação ali de idade, né, desde 16, desde 15 até seus 99, 100, por aí tem ritmos de aprendizagem diferentes. Então, a gente não pode, dessa forma, a gente não pode homogeneizar esses espaços e tempos, e também a gente tem que levar em consideração também essas motivações e interesses diversos desses sujeitos, né? O que de fato motiva cada estudante estar ali na escola, né? Porque ele tem toda uma história por trás. Qual que é o interesse dessa volta desses estudantes para a escola, né? Então, cada um vai ter suas especificidades, seus motivos, lembrando que esses sujeitos eles têm contextos de vida sociocultural diferentes. Então, daí essa atenção, esse cuidado de nunca tentar homogeneizar esses espaços, esses tempos, levando em consideração essa diversidade de sujeitos que estão dentro dessa modalidade de educação. E aí o autor vai dizer também que o conhecimento da EJA não deve se limitar apenas com o que educandas e educandos devem aprender, ou seja, né, não deve pautar somente num currículo conteudista, né, só se preocupar ali, nossa, o que eu vou ensinar para o aluno, mas deve haver compreensão e conhecimento quem são esses sujeitos. Então, é importante que o professor conheça, né, o histórico daquela turma, sobretudo o histórico de cada estudante, porque cada um vai ter ali uma motivação, um interesse diferente. E é importante conhecer quem são esses sujeitos, justamente para aproximar as atividades pedagógicas que são planejadas para a realidade desses sujeitos, porque também direcionar uma atividade, planejar uma atividade que não seja do contexto, não seja próximo do contexto do aluno, talvez o aluno não se sinta, talvez não, né? O aluno não se sinta motivado em fazer aquela atividade ou até mesmo permanecer nas aulas. E aí o autor vai trazer, né, uma pergunta que é uma grande reflexão para a gente, eu acho que um grande desafio para nós, professores e professoras, né, futuros professores que estão se ingressando aí, como contribuir para a constituição de uma escola flexível em conjunto com esses múltiplos sujeitos da EJA que chegam até nós com as marcas das desigualdades de oportunidades.
Mais para frente eu vou estar falando, né, de alguns aspectos, mas eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida. Minhas colegas anteriores já até mencionaram alguns pontos, mas para que a gente tenha essa escola flexível, levando em consideração esses múltiplos sujeitos, né, que chegam à escola com essa desigualdade, e a escola, por sua vez, reproduz essa segregação, é muito importante, né, esse diálogo entre professores, educandas e educandos, que seja uma relação vertical, né, ali do diálogo, que os professores verifiquem junto aos alunos quais é o interesse, que eles buscam em aprender, né? Afinal de contas, todo o processo de ensino-aprendizagem vai ter o estudante como centro desse processo. Então, nada melhor do que verificar o que esses estudantes, levando em consideração, né, suas experiências, quais que são esses interesses que eles têm. E, né, levar em consideração que esses sujeitos, eles têm uma potencialidade, né? E ainda mais a gente tem que se atentar, como minhas colegas anteriormente falaram, desse currículo rígido, né? Que não seja um currículo muito engessado, nem um currículo conteudista, mas, sobretudo, que seja um currículo que pense, né, nessa diversidade desses sujeitos, dos interesses desses sujeitos, porque e que não seja também um currículo imposto, né? Porque senão dessa forma a gente não consegue fazer com que os estudantes eles tenham um interesse pelas aulas e fica uma coisa muito monótona, maçante, e que esse currículo também, essas atividades, eles têm que basear, né, em experimentações, em observações, trazer o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem, que não seja uma educação só pautada, né, no depósito de informações, como vai dizer Paulo Freire, né, nessa educação bancária, mas, sobretudo, fazer com que essa educação ela seja emancipatória, né, onde os alunos eles têm ali a visão, né, do mundo que os cerca, e que seja feito com que esses alunos sejam formados como sujeitos mais críticos, sujeitos, né, protagonistas do seu próprio aprendizado, e não fique uma coisa só o professor como o ser passivo, que está ali falando tudo, e o aluno ali o professor como um ser ativo, que está ali falando, e o aluno ali como um ser passivo, só recebendo. Então, tem que haver esse diálogo, essa interação, né? Esses questionamentos, fazer com que os alunos interajam nas aulas. E aí, então, para que haja, né, a gente tem que ter essa dimensão de que há essa necessidade dessa articulação de currículos e espaços e tempos, né, porque a gente tem que levar em consideração as experiências prévias desses estudantes. Esses estudantes da EJA, eles não são tábulas rasas, eles já têm um conhecimento, né, do seu cotidiano, da sua história. Então, trabalhar essas experiências. Então, a partir dessas experiências prévias, trabalhar atividades mais contextualizadas, de forma que faça os estudantes se engajarem, faça os estudantes estarem mais ali propostos para participar dessas atividades, né? Que eles sejam motivados a participar dessas aulas, das discussões, de interagir. E aí a escola deve estar aberta para receber os mais diversos perfis dos educandos, porque, inclusive, o autor vai dizer, né, que, às vezes, os professores da escola já ficam naquela mentalidade de receber um tipo de estudante, digamos assim, aquele estudante perfeitinho, aquele estudante que já vem
né, já com conhecimento já produzido, um conhecimento mais refinado, digamos assim, e aí, e não é dessa forma, né, porque a gente recebe estudantes, né, com esses diversos perfis, diversos conhecimentos, lembrando, né, que esses estudantes, em algum momento das suas vidas, tiveram esse direito à educação negado, e aí, mesmo que eles, né, não tenham sido escolarizados, mas eles já têm um conhecimento de mundo, eles já têm esse letramento, né? Então, é necessário pensar em currículos e práticas pedagógicas mais flexíveis e não tão uniformes, para que, de fato, faça mais sentido para os sujeitos de múltiplas necessidades e potencialidades. Então, volto a dizer, né, pensar currículos, pensar propostas pedagógicas que sejam mais flexíveis, que atividades que possam terminar ali dentro da aula mesmo, para que não deixe coisas para ser feitas em casa, levando em consideração que a rotina, né, desses sujeitos são corridas, são trabalhadores, estudantes, então muitas das vezes eles não vão ter esse tempo para finalizar ou até mesmo fazer essas atividades em casa, então pensar nessa flexibilidade, não ser tão uma coisa uniforme, né, tão conteudista, e que, de fato, despertem e motivem esses estudantes e que façam sentido, levando em consideração, né, o contexto sociocultural, né, as experiências desses sujeitos. E aí vai dizer que a escola deve promover tempos mais flexíveis e ampliar a experiência social, ou seja, oportunizar o conhecimento de novos espaços, capital cultural. Então, o autor vai dizer que é preciso também ter esse tempo flexível, porque as escolas também têm aquele tempo muito rígido, né? O horário de entrada, o horário de recreio, digamos assim, né? Que é o horário de intervalo, e o horário de saída. Então, para esses sujeitos que já têm uma rotina que é maçante, que é cansativa, e muitas das vezes muitos não conseguem também chegar, né, no horário que é estabelecido pela escola, que é estabelecido esse padrão de horário, é necessário que a escola tenha esse tempo flexível, né, justamente para atender essas necessidades dos alunos, conforme essas especificidades, né, conforme as rotinas de cada um. Então, não dá para engessar e também não dá para padronizar. O horário é X e todo mundo tem que estar aqui nesse horário. Não, a gente sabe que não é assim, porque esses sujeitos, né, esses estudantes, esses educandos e educandas, eles têm um ritmo, uma rotina frenética, né? E eles já chegam na escola já cansados, né? Já desestimulados, já desinteressados. E aí também não pensar só nessa prática, né? Pedagógica, só do ponto do conteúdo, mas pensar momentos deles conhecerem outros espaços públicos, visitar, né? Outros espaços culturais que tem pela cidade, cinemas, teatros, cidades tombadas, né? Porque isso também é uma oportunidade para que os estudantes produzam conhecimento e, sobretudo, para que eles possam também começar a dispor desse capital cultural, porque infelizmente os estudantes eles ficam muito presos, né, nos seus bairros, nas suas casas. Esses estudantes eles não saem dos seus bairros, então eles não conhecem outros lugares, né, no seu próprio bairro. Então é muito importante que o professor oportunize, né, que esses alunos conheçam outros espaços para que isso contribua no processo de aprendizagem, na construção do conhecimento desses estudantes,
né, porque muitas das vezes os estudantes nunca tiveram oportunidade de conhecer um teatro, conhecer uma cidade tombada, ir no cinema, ir no shopping, né? Então é importante pensar, né, também que esses estudantes eles não tiveram essa oportunidade. E aí, a escola deve pensar em propostas, atividades pedagógicas que se façam com que os estudantes desejem estar no espaço escolar. Então, para além, né, dessas propostas, atividades pedagógicas, os alunos eles têm que se sentir parte daquele ambiente, né? Ele não pode ser uma coisa à parte da escola, né? Porque os estudantes, eles são o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, todas as alterações, todas as modificações, todas as melhorias têm que ser para que, de fato, possa beneficiar o aluno, para que haja uma flexibilidade, né, desses tempos, desses espaços, para que isso possa facilitar o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes e pensar em atividades, né, pensar num currículo que vai motivar esses alunos a estarem ali naquele espaço, não porque é obrigação, né? Mas porque eles desejam estar ali, eles têm outros objetivos maiores e eles querem estar ali, e que essas atividades e que o professor eles possam marcar a vida desses estudantes, né, que já tiveram as suas vidas marcadas, que sofrem a todo tempo essa invisibilidade, essa, né, a gente tem muitos estereótipos e estigmas com relação ao da educação de jovens e adultos. Então, é pensar, né, promover esses momentos que os alunos também possam sentir parte, né, possam sentir sujeitos importantes dentro de uma sociedade, que eles possam ser formados, né, como cidadãos, para ocupar o seu lugar na sociedade, para que eles possam se reconhecer como cidadãos, né, que possuem direitos e deveres, e que a gente possa pensar no currículo, nas atividades pedagógicas, né, nessa flexibilidade de tempos e de espaços, para que a gente possa promover o desenvolvimento integral desses sujeitos. Não só se preocupar com esse processo de escolarização em transmitir o conteúdo, né, mas fazer com que essa transmissão de conteúdo ela seja dada de outras formas que vão entreter e que vão fazer com que esses alunos se sintam contemplados, se sintam motivados a estar ali e fazer parte daquele lugar. E aí a nossa referência, né? Muito obrigado pela atenção de todos, e